Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou trazer para você um vídeo de interpretação bíblica. Você sabe o que é exegese? Hoje eu vou te explicar o que é isso e ainda vou te ensinar 7 princípios básicos da exegese. Então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não é inscrito no Teologar, se inscreva, aperta o botão aqui inscrever e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, porque o nosso desejo é te alimentar com a palavra de Deus, te ensinar uma teologia saudável para te aproximar do Senhor e aumentar a sua fé. Aliás, se você quer se aprofundar mais ainda em teologia, mais ainda na palavra de Deus, aqui abaixo desse vídeo tem um link para você clicar, para você conhecer nossos cursos. Você pode escolher um dos nossos cursos e aprender um pouco mais, se dedicar, se aprofundar na palavra de Deus. Clique aqui e veja as condições para você se tornar um aluno do Instituto Teologar. Eu vou ser o seu professor e vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre exegese. Talvez você já ouviu alguém falar, olha, vamos pegar esse texto e vamos fazer uma exegese. E talvez você não sabe o que é isso. O que é fazer uma exegese? Exegese é extrair do texto o que realmente ele quer dizer. É fazer uma reta interpretação do texto. A palavra exegese, o comecinho da palavra no grego, quer dizer extrair, é tirar, é a partir de. Exegese, né? Exegese. Esse comecinho da palavra é extrair do texto aquilo que realmente ele está falando. O contrário de exegese é exegese. Exegese, o comecinho da palavra no grego, quer dizer colocar dentro de, né? Enquanto que é tirar de dentro, eis é colocar dentro no grego. Então, exegese, extrair do texto o que ele está me falando de verdade. Exegese é colocar no texto o que ele não está falando. É colocar os interesses do próprio leitor. É colocar preconceitos ali no texto. Ir ao texto já querendo encontrar nele o que já estava na minha cabeça. Isso é uma exegese e não uma exegese. São duas palavras parecidas, mas são opostas. Enquanto uma extrai do texto, a outra coloca no texto. Essas duas palavras, ou pelo menos exegese, né, que é a interpretação do texto, também é confundido com hermenêutica. Porque hermenêutica também é a interpretação de texto, né, a arte de interpretar os textos. Há alguns que vão dizer o seguinte, olha, hermenêutica e exegese é a mesma coisa. Outros vão dizer o seguinte, não, a diferença é pouca. Outros vão dizer, não, a diferença já é um pouco maior. Esse cara aqui do meu lado, o J.A. Carson, ele entende que a diferença entre exegese e hermenêutica é apenas abstrata, quer dizer, quase nada. Esse outro cara aqui, o Dr. Gordon Fee, ele acredita que há uma diferença entre hermenêutica e exegese, que é uma diferença técnica. Enquanto hermenêutica é a ciência, exegese é a técnica, a forma de você aplicar a arte da interpretação. Então há essas discussões, mas etimologicamente falando, tanto hermenêutica quanto exegese é fazer uma boa interpretação do texto, é extrair do texto o que realmente ele está falando. É triste saber também, irmãos, você que está assistindo aqui o Teologar, talvez você está ouvindo pela primeira vez esses termos, né, hermenêutica e exegese, mas é triste saber que alguns pastores e líderes jamais ouviram esse termo. E que para poder pregar a palavra de Deus é necessário você fazer uma boa interpretação. Como é que você vai pregar a palavra de Deus numa igreja, num estudo bíblico, numa escola dominical, sem fazer uma boa interpretação do texto que você está explicando? Então é triste saber, se você perguntar para alguns pastores, principalmente pastores com uma linha neopentecostal, você vai dizer assim, o que é uma exegese e o que é uma hermenêutica? E nem por nomes esses pastores vão saber. Por isso a importância de executar o que Jesus falou, né? Errais por não conhecer as Escrituras
e o poder de Deus. Quer dizer, eu preciso me consertar nesse erro. Eu preciso conhecer o poder de Deus, porque ele é poderoso. Mas preciso conhecer também as Escrituras. E para isso, eu preciso me dedicar. O Espírito Santo, aprenda bem aqui, o Espírito Santo não vai substituir o teu papel de ter que ler livro, de aprender. Por exemplo, ele pode ensinar várias coisas. Aliás, o Espírito Santo é Deus, ele é onipotente, pode ensinar várias coisas. Mas dificilmente, irmãos, o Espírito Santo vai te ensinar grego, hebraico, geografia bíblica, história. Para isso, você vai ter que estudar, pegar livros, fazer cursos e se dedicar. Ele até pode te ensinar, mas geralmente o Espírito Santo não faz isso, aí cabe a você fazer. Hoje eu vou te ensinar então 7 princípios básicos da exegese, para você aplicar, a hora que você for ler um texto bíblico, você aplicar esses 7 princípios básicos. Vamos lá então? Primeiro princípio básico da exegese, princípio da unidade escriturística. Professor, o que é esse princípio da unidade escriturística? É quando você olha para a Escritura e você vê um todo. Por mais que haja na Bíblia 66 livros que foram escritos por 40 autores diferentes ao longo de 1500 anos, esses 66 livros acabam se tornando um livro só. Há apenas uma teologia nas Escrituras. Você vai para a Bíblia e ali você vai encontrar apenas uma teologia. Não existe assim, Paulo tem uma teologia. Mas Pedro, quando eu for ler Pedro, ele tem outra teologia. Todos apontam para a mesma teologia. É uma unidade escriturística, é um fenômeno. Como é que pessoas que não se viram ao longo de 1500 anos, viveram em momentos diferentes, falavam línguas diferentes e escreveram a mesma coisa? É porque foram divinamente inspirados pelo Senhor. Princípio da exegese, veja a unidade, veja o todo das Escrituras. Segundo princípio da exegese, leia cuidadosamente o texto. Ou seja, vá até o texto lendo a sua pontuação, a sua vírgula. É muito importante você colocar a vírgula no lugar certo, né? Você enxergar a acentuação das palavras. Infelizmente, não sei se você lembra, há um tempo atrás, um suposto líder, suposto pastor, disse que Deus havia mandado ele adulterar, né? Uma coisa bem bizarra e bem estranha que vai totalmente contra a palavra de Deus. Mas um repórter foi lá conhecer essa história, não sei se você lembra disso. E ele disse que na Bíblia havia uma pessoa que Deus tinha mandado adulterar também. O repórter perguntou, deixa eu ver, pastor, aonde é que está escrito isso? E o pastor pegou o profeta Oséias e ele falou, tá vendo, vai lá e adultera. Aí o repórter disse, deixa eu ler essa palavra. Quando o repórter foi ler, a palavra não era adultera, era adúltera, porque era uma proparoxítona e toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, há uma diferença entre adúltera e adultera. Quer dizer, não vai lá e adultera. Tome uma mulher que é adúltera. Era o que Deus tinha falado ali naquele momento. Então, olha a diferença por causa de um acento. Quer dizer, você não colocar a vírgula, a acentuação, a pontuação no lugar certo pode causar grandes prejuízos. Vou contar outra historinha rápida aqui para você. Eu estava dando aula na faculdade um tempo atrás e um dos alunos, um aluno querido, perguntou para mim, professor, você sabe por que Ananias e Safira morreram lá em Atos capítulo 5? Falei, olha, sei, porque eles mentiram ao Espírito Santo e Deus os puniu ali na mesma hora. Ele disse, não, é porque eles venderam uma propriedade que não era deles. Eu disse, vender uma propriedade que não era deles, aonde você encontrou isso? Ele falou, no próprio texto, vamos ler comigo aqui. Aí ele pegou Atos capítulo 5, a parte em que Pedro diz o seguinte, olha, se você conservasse o valor do campo com você, porventura não seria teu, quer dizer, não estaria em teu poder, porventura não seria teu, ponto de interrogação. Só que ele leu sem o ponto de interrogação. Então ele leu assim, conservando o valor do campo, porventura não seria teu. Veja, se eu tirar o ponto de interrogação, ele leu sem a interrogação, ele leu que Ananias e Safira venderam um campo que não era deles.
né? Porventura não seria teu. Há uma diferença em porventura não seria teu ou porventura não seria teu, com pontos de interrogação. Ou seja, se você conservar esse valor com você, Ananias e Safira, não estaria em teu poder, porventura não seria teu, quer dizer, não precisava fazer média com Deus e mentir ao Espírito Santo, mas o aluno que não leu com interrogação, ele entendeu, fez uma exegese, né? Distorceu ali, causou uma heresia, um erro teológico grande, dizendo que Ananias e Safira venderam uma propriedade que não era deles porque leu sem o ponto de interrogação. Então veja bem, você precisa ler a Bíblia com toda a pontuação para que você faça uma reta interpretação do texto. Terceiro princípio, você precisa entender que a Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, às vezes um texto mais obscuro deve dar preferência para um texto mais claro. Tem textos mais claros que vão trazer luz a textos mais obscuros. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quarto princípio para você aprender. Você precisa nunca ler o texto isoladamente. Você precisa ler o texto no seu devido contexto. Leia um pouco antes, leia um pouco depois, leia o capítulo todo, se for o caso, e até o livro todo para você entender em que contexto, não só o imediato, em duas coisas aqui, né? Tem o contexto imediato, quer dizer, o que está acontecendo ali naquele próprio texto, e tem o contexto histórico, quer dizer, o que é que está acontecendo na história naquele momento em que foi escrito aquele texto. Então não leia textos isolados, leia o texto no seu devido contexto imediato e no seu devido contexto histórico. Quinto princípio, você precisa analisar as figuras de linguagem. Primeiramente, antes de mais nada, você deve ler o texto no sentido literal, cabendo ali, dando evidências de que aquele texto é figurativo. Então você pode entender as figuras de linguagem que foram usadas no texto. Foi uma alegoria, foi uma metáfora, foi um enigma, foi uma ironia. E assim você vai entender que aquilo que foi falado ali não é literal, mas uma figura de linguagem, mais uma hipérbole, estava aumentando. Por exemplo, quando você vê os espias indo vigiar e olhar a terra de Canaã, viram que era muito boa, mas viram também gigantes. Aí eles dizem, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Ou seja, não é literal esse texto, né? As pessoas, os seres humanos não viraram gafanhotos. É apenas uma forma de falar, né? Nós éramos como gafanhotos, quer dizer, nós éramos pequenininhos e aqueles gigantes eram enormes. Então cabe ali uma figura de linguagem, ali era uma hipérbole, né? Dando a nós éramos como gafanhotos ali, né? Pequenos demais. Então quando você vai ao texto, verifique primeiro o sentido literal. Dando evidências de que é figurativo, você vai analisar qual figura de linguagem que está utilizando o texto. Sexto princípio. Interpretação, ela é científica e quando se diz da palavra de Deus, ela é também espiritual. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que ir até a Bíblia de duas formas. Primeiro, cientificamente, sem se esquecer do espiritual. Ou você vai até ela espiritualmente, sem se esquecer do científico. Quando você vai até um texto, existem regras científicas de interpretação, que você não pode fugir delas. Como eu já falei, pontuação, contexto, figura de linguagem. É uma maneira científica de você extrair o que está dizendo ali. Ainda mais a nós que lemos a Bíblia como uma tradução, né, no português, ela foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego. Talvez o termo original tenha um sentido mais amplo do que o escritor quis dizer, do que o texto traduzido para nós em português. Então é necessário você fazer uma análise científica, sem se esquecer que aquilo foi inspirado por Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Há pessoas que vão olhar para a Bíblia e vão dizer assim, isso aqui é só para doutores. Não, não é. Deus ocultou dos sábios a revelação da sua pessoa e revelou aos seus pequeninos. As pessoas mais simples conseguem também entender a Bíblia, porque a Bíblia também é espiritual, porque ela é inspirada pelo próprio Deus.
Sétimo e último princípio, você precisa fazer perguntas ao texto. Ou seja, vá até ele e pergunte assim: quem escreveu esse texto? Como é que você leu um texto e você não sabe quem escreveu? Você abriu a Bíblia lá e começou a ler o texto. Peraí, quem escreveu esse texto? Aonde ele escreveu? Para que ele escreveu? Com qual finalidade? Qual o objetivo? Se é uma carta ou algum texto específico, para quem ele escreveu esse texto? Se você fizer perguntas assim, você vai entender muito melhor. Você vai ler uma carta a Filipenses. Quem escreveu a carta? Paulo. Para quem que ele escreveu a carta? Para a igreja de Filipos. Então você vai encaixando na história e no seu devido contexto aquele texto. Fica muito mais fácil. Abra a Bíblia e quando você for ler o texto, antes de mais nada, quem que escreveu isso aqui? Aí eu estou lendo um salmo. Ah, salmo de Davi. Peraí, nem todos os salmos são salmos de Davi. Por exemplo, Asaf escreveu e compôs 11 salmos. Se eu não me engano, o Salmo 50 é o salmo de Asaf. E do Salmo 73 ao 83 também é um salmo de Asaf. O Salmo 90 é um salmo de Moisés. Né? Então quem é que escreveu isso aqui? Foi Davi? Não, peraí, será que não foi Moisés que escreveu isso aqui? E é bom você entender quem escreveu para você entender melhor as escrituras. Aprender um pouco mais? 7 princípios que vão te levar a ler o texto e extrair dele coisas profundas, maravilhosas. Você vai entender o que você está lendo se você aplicar esses 7 princípios básicos da exegese. O meu desejo aqui é que você tenha crescido um pouco mais com esse vídeo. Se você cresceu, foi bom para você? Deixa um like pra gente. Vou te pedir outro favor. Compartilhe com todo mundo que você conhece, nos grupos da igreja, para pessoas, para cristãos que amam a palavra de Deus, para que eles possam aprender como interpretar as escrituras sagradas, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo aqui, foi um prazer ter você aqui. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, vai uma dica aqui também, ó. Se inscreva no nosso canal infantil, no Teologar Kids. Esse canal tá uma bênção e assim, brincadeiras muito divertidas. Anuncie pro teu filho, mostre pro seu filho para que ele possa acompanhar um canal cristão, que não vai ter palavrão, não vai ter namorico, não vai ter ideologia de gênero. Eles vão aprender a palavra de Deus, tá bom? Seja bem-vindo aqui no Teu Lugar, você é uma bênção para nós aqui. Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teu Lugar.